Paz a todos. Amém. Animação, ano novo, vida nova. Verdade? Tudo novo. Tudo novo. Graças a Deus, não é verdade? Até a igreja está com a cara bonita, tá vendo? Até o logo, tudo bonito aí. É, Antes da gente passar para a parte da mensagem, queria só que a gente focasse aqui. 2025. Priorizando o reino. Esse é o tema desse ano, né? Inclusive, o versículo está em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Foi o que acabou de falar aqui, né? Então, que nós possamos estar vivendo esse ano, um ano de priorizar o reino. Olha que coisa tremenda isso. Nós vamos entender muito sobre o que é viver para o reino, o que é priorizar o reino em nossas vidas. E a gente vai ter algumas séries de mensagens que vai estar focado bem nisso. Então, priorizarmos o reino. Amém? E para começar, nós vamos ter aí essa semana, uma semana de bênção, hein? A gente tem culto todo domingo, mas essa semana nós vamos ter culto todos os dias. Aí você fala assim, mas eu não tenho como ir para a igreja. Não faz mal, você não vai escapar. Você vai poder assistir na sua casa. Que a igreja, nós vamos ter, não vamos ter o culto na igreja, mas o culto vai ser transmitido pelo Zoom, então nós estaremos ali fazendo um culto que vai ser online. Então, cada um em sua casa ali, e vai ter 5 dias de segunda a sexta-feira que vai ter essa mensagem online, certo? Através do Zoom, com todo mundo assistindo ali. Vai ser enviado esse link no grupo da igreja, tá? Então vocês vão poder ter acesso ali a entrar pelo Zoom lá e assistir ao culto lá na sua casa, no seu sofá, amém? E participando junto conosco ali. São 5 dias de mensagem diferente. No sábado não temos, mas o encerramento será no domingo, na igreja. Então teremos o culto segunda a sexta. No sábado não teremos o culto, mas no domingo nós teremos o culto para encerramento desse projeto de vida. Chama projeto de vida. E vai do dia 6 até o dia 10. E vai ser um momento que nós vamos entender o que é priorizar o reino, o que é viver para o reino, o que é fazer com que o reino ele cresça, amém? Ele possa aparecer aí, nós somos quem faz com que o reino possa crescer, amém? Só que aí eu poderia dizer para você, fique na sua casa, tomando ali, comendo alguma coisinha, assistindo o culto, mas alguns não vão estar comendo, porque nós também teremos a oportunidade de estarmos jejuando todos juntos. Olha que coisa abençoada. Eu chamo, vamos lá em casa tomar um café? Não, vamos lá em casa para jejuar. Vamos lá em casa para jejuar, para a gente fazer um momento de oração, amém? Então, vai ser 21 dias de jejum de Daniel, amém? Tem a tela aí. Inclusive, tem algumas coisas na tela que eu peço para colocar aqui para a gente poder estar entendendo um pouco melhor, certo? O jejum de Daniel, ele vai ter 3 tipos de jejum aí, certo? Que aí você vai poder estar fazendo um jejum completo, certo? E vai ter ali, nós vamos estar compartilhando com vocês ali o que pode, sugestões de como fazer esse jejum, se abstendo de coisas que são de origem animal e comendo coisas ali, por exemplo, coisas da terra mesmo, certo? Mas, eu não consigo fazer, o meu trabalho é pesado, eu não consigo fazer esse jejum. Amém. Você pode fazer, então, um jejum parcial, que é aquele que você retira algum tipo de alimento. Eu não vou comer doce durante 21 dias. Um exemplo, tá? Não vou comer outra coisa, enfim. Ou você também pode fazer, eu não consigo fazer jejum ainda, até porque nós temos que primeiro ver a nossa saúde, se nós temos condições, né? No caso aí tem pessoas que não estão acostumadas a fazer o jejum, é um bom momento para você iniciar essa prática que é o jejum, que é uma coisa que traz muitos benefícios para a nossa vida espiritual e acaba até trazendo para a vida física, né? Mas nosso foco aqui é espiritual. E você pode, então, fazer um propósito. Eu não consigo fazer. Aí um propósito que você vai estar, ele não é considerado um jejum, mas você vai estar retirando alguma coisa ali que você sente que é alguma coisa que você fica muito, que te pesa muito, então você pode estar se abstendo de alguma coisa aí. Então são 21 dias, nós vamos iniciar amanhã, dia 6, e vamos finalizar amanhã é dia 6, né? Dia 6, e vamos finalizar no dia 26, certo? Que vai ser
Vai ser num domingo, isso mesmo, do dia 6 ao dia 26, né? E vai estar finalizando com um jantar leve, tá? Porque você não vai, depois de um jejum de 21 dias, comer uma picanha. Não dá certo, vai passar mal, né? Então, nós vamos depois encerrar dessa forma. Então, eu convido a todos a estarem participando desse jejum junto, porque é uma preparação para o ano. E nós temos aí os dias da semana que nós vamos estar fazendo esse momento aí que a gente falou sobre o projeto de vida. Para cada dia são 2 meses. Então, na segunda, nós vamos estar orando por 2 meses. Na terça, mais 2 meses. E assim até no sábado nós não temos. No domingo a gente finaliza com novembro e dezembro. Então, nós vamos estar orando em favor de cada mês do ano que nós temos. 2025, pode ter certeza, vai ser um marco que vai dividir águas e vai ser uma mudança em nossas vidas em todos os sentidos, no sentido espiritual, no sentido do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Amém? Então vamos jejuar juntos e vamos participar juntos aí. Amém? Glórias a Deus. Amém? É esse o recadinho que eu tinha que colocar para vocês aqui e vamos partir para a mensagem. Mas antes de começar a mensagem, eu quero que você veja um vídeo. Vou colocar um vídeo aqui para vocês. Tem uma música de fundo aí, uma música clássica tocada aí. Gente, não considere a música, até porque é uma música bem dessas clássicas, instrumental, é de orquestra. Mas eu quero que vocês apenas observem o vídeo, certo? E depois eu vou dar início na mensagem referente a isso daí, tá bom? Eu vou puxar um pouquinho para cá para não atrapalhar. Amém? Acho que todo mundo já viu, já plantou em casa. Mas eu quis colocar para vocês essa imagem para a gente ver como que é uma planta
germinando. Você fala assim, mas eu já plantei na minha vida, amém? Mas enfim, deixa eu travar dessa imagem que depois eu quero mostrar para vocês aqui. Vamos dar início à nossa mensagem de hoje, e eu queria que vocês abrissem a palavra em Marcos, no capítulo 4, no versículo 26 e 29. Amém? Marcos capítulo 26 e 20. Aliás, Marcos capítulo 4, versículo 26 e 29. E diz assim a palavra do Senhor. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer esteja acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último, o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque no dia de hoje o Senhor traz a tua mensagem, as tuas palavras no nosso coração. E cremos que aprenderemos muito do que é o reino hoje, do que é o Senhor abençoando as nossas vidas, do que é o cuidado do Senhor conosco. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa estar falando em cada coração aqui, Senhor. Para cada família que está aqui sendo representada, que o Senhor possa trazer uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, uma palavra que possa trazer transformação. Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu peço uma palavra, é uma palavra só, mas para cada um chega de uma forma, né? Então, que o Senhor possa trazer uma palavra para a sua vida aí, que possa trazer transformação. Amém? Eu quero iniciar essa mensagem esclarecendo o conceito, a etimologia, ou seja, como a palavra é formada, a palavra reino, certo? A palavra reino, ela é uma palavra que vem do latim, é uma palavra bem antiga aí, né? Significa reinado, domínio ou poder de um rei. Está relacionada a rei, a raiz, que significa rei. Olha como que a gente está se referindo à questão do que é reino. É um território, um conjunto de territórios governado por um monarca, ou seja, por alguém que governa, um rei que governa. Isso é um reino. Tá? Então, hoje vamos entender a importância de semear no reino. Nós vimos uma semente, uma planta, né, que foi ali uma semente colocada de feijão ali, e ela foi crescendo. Então, nós vamos entender qual é a importância de nós semearmos no reino. E aí, passei esse vídeo, e quem plantou alguma coisa na vida sabe. Já plantou alguma coisa ali, já sabe. No mínimo, que a ação de colocar a semente em contato com a terra. A semente entrou em contato com a terra, né, ela vai ter ali, ela vai gerar um resultado. É isso que nós aprendemos quando plantamos alguma coisa, quando vemos esse vídeo que eu passei para vocês há pouco e que nós conseguimos ver alguma coisa ali, uma transformação acontecendo ali. Por quê? Porque alguém foi lá e plantou, colocou aquela semente ali. Então, tudo na vida nós vemos processo. E nós vemos um processo, inclusive, no crescimento de uma planta. Nós vemos um processo aí. Muitas vezes o processo ele é físico, como a gente viu, como ocorreu, não? E é necessário algo para que frutifique, ou simplesmente ele cresça. É necessário o quê? Esse contato, então, com a terra, além de outros fatores mais. Tá? Então, quando nós plantamos alguma coisa, quando reproduzimos, por exemplo, temos filhos, olha aí, olha o exemplo. Precisa existir uma relação onde, então, possa ter filhos. É depositado uma semente para que haja uma fecundação e, enfim, um ser é formado. Aí você vai falar, mas o que tem a ver uma semente com isso, né? Olha,
O Novo Testamento, ele foi escrito no grego. E a palavra semente, que nós temos traduzida, né, ela parte de dois termos. Tá? Eu não vou ficar ensinando grego para vocês, mas só para a gente entender, para a gente chegar lá, tá bom? Um termo é esporos, e o outro termo, bem conhecido, é esperma, semente, tá? Tradução para semente. Então, cada um tem uma nuance específica. No caso aí, nós temos esporos, que é enfatização de semear, e no processo agrícola, que nós vimos, como lançar grãos na terra. E esperma, no caso, refere-se mais ao potencial de vida ou descendência, seja biológica ou espiritual. Então, olha a origem da palavra semente. Nesse caso, desse versículo que nós lemos, está se referindo a esporos, ou seja, plantar uma semente na terra. Mas se nós pegarmos o contexto do significado da palavra semente, nós vamos entender que em todos os pontos da vida, tanto no sentido animal quanto no sentido ali da plantação, né, o vegetal, ele vai ter esse significado de potencial de gerar alguma coisa, potencial de vida, potencial de descendência, potencial, seja ela biológica ou espiritual. Por que espiritual? Porque nós trazemos para a questão espiritual, a semente no reino, a semente é algo espiritual quando nós trazemos para a nossa visão bíblica, para a nossa visão que a gente precisa ter aqui. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender nisso tudo é que há necessidade de uma ação. Uma ação é necessária. É necessário. É necessário porque nós vemos nesses versículos que nós lemos aqui uma comparação do reino de Deus, que é feito nessa parábola, e uma semente lançada sobre a terra. E todos nós podemos imaginar, e talvez, sabe aquele trabalho de escola que nós fizemos lá quando era criança, e que eu acho que até hoje as crianças fazem, de pegar um feijãozinho, plantar ali na terra, no copinho, e vai ali com o tempo crescendo. E às vezes você vê aquela criança que não chega com aquele resultado, por quê? Porque esqueceu de cuidar, de colocar água. Colocar água. A criança fez com que brotasse? Não. Mas ela fez todo o procedimento, quando nós éramos crianças e fizemos isso nas nossas escolas, para que brotasse aquele feijãozinho ou aquela planta qualquer que a professora pediu ali e pudesse ter resultado. Então, nós entendemos desde criança que quando plantamos alguma coisa, resultados vão acontecer, certo? Quando plantamos uma semente, se plantamos num solo que pode ter ali, que no caso é bom, e que tem, você vai colocar água, ali vai ter contato com a umidade ali, vai ter resultado. Então, nós podemos destacar o versículo 26. Porque nós vimos aqui 25 dias, nesse vídeo que nós colocamos aqui, 25 dias em que uma semente de feijão demorou para chegar a virar uma planta. E quando ela está terminando os 25 dias, vocês viram que lá na ponta já tem, começando a ter o resultado. Não apenas as folhas, mas algo que vai produzir sementes também, que no caso é outro feijão ali, mas está na ponta, começando ainda, né? Não tem ali. Mas a gente consegue ver isso daí. Então, se a gente destacar o versículo 26, olha como diz o versículo 26 que a gente leu ali. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. O versículo cita que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. O que deixa claro aqui é que necessita de uma ação, então. Que algo aconteça. Nenhuma terra, por mais fértil que ela seja, vai nascer feijão do nada. Ou outra planta. Seja. Falo feijão, mas às vezes você tem uma intimidade com outro tipo de planta, você pode pegar outra planta que você queira, tá bom? Mas eu falo
há uma ação. Foi necessária uma ação. Então, por mais que a terra seja boa, ela apresenta resultados, ela não vai apresentar os resultados se não acontecer o período de semear. Eu preciso semear, eu preciso plantar. A terra pode ser fértil, e anota aí, mas sem a ação externa ela não produzirá. Não vai produzir. A palavra semente, ela carrega na sua origem, como a gente viu, o conceito de algo que contém potencial para crescimento. Então, quando eu estou semeando no reino, eu estou semeando porque eu acredito que essa semente tem potencial de crescimento. Eu vejo que há potencial para crescer, então eu vou semear. Eu não vou investir em algo que eu não saiba que há potencial para crescimento. Então, quando eu estou semeando no reino, eu estou semeando para o crescimento, para colaborar para o crescimento. Amém? E quando eu falo em semear, você já pode buscar, talvez, ali uma ideia de semear no sentido financeiro. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando semear, fazer algo que a gente possa fazer para poder abençoar pessoas, para abençoar a casa do Senhor. Enfim, é nesse sentido. Então, sem ação para que entre em contato com a terra, todo potencial se torna nulo. Eu tenho a semente, eu tenho o dom, eu posso fazer alguma coisa, mas eu não vou plantar. É nulo, de nada serve, não tem resultado. Porque se a gente for parar para pensar, todo dom que cada um de nós temos é para alguém. O dom nunca é para nós. Não quero fugir muito aqui, mas o dom, ele nunca é para nós. O dom sempre é para alguém. Você sempre tem o dom para fazer algo para alguém. E é isso que chama a atenção das pessoas. É isso que as pessoas precisam, do seu dom. Olha que coisa interessante. Nossa, o Senhor me deu um dom. Tá, mas o dom é para mim? Não, é para os outros. Coisa boa. Então, não há colheitas sem resultados. Não há resultado sem uma ação inicial. A ação inicial é semear. Há pessoas ao nosso redor e em outros locais, talvez, que talvez precisem que a semente que eu e você temos, ela possa ser plantada, depositada em um solo fértil, regada, para que assim ela possa apresentar frutos. E quando ela apresentar frutos, outras pessoas possam ter acesso às suas sementes e assim também produzir. Olha isso. Eu só tenho a minha semente, a nossa semente pode gerar resultados para que outras pessoas possam também ter uma semente para poder germinar depois. Então, algumas pessoas estão esperando que as nossas sementes sejam lançadas para que também possam poder colher e semear as suas sementes e também colherem frutos. Então, quando as nossas sementes são lançadas em um lugar certo, elas vão gerar novas sementes. E é isso que importa. E é isso que é importante, para que outros também possam também semear. Amém? E nesse contexto todo que nós estamos tratando aqui, muitas vezes nós temos orado. E às vezes não temos respostas. E aí que vem, meu Deus, eu tenho orado tanto, eu não estou tendo respostas, eu não estou tendo resultados, eu não estou tendo uma conclusão daquilo que eu estou buscando, que eu estou orando. Talvez nós estejamos na ordem errada das coisas e não percebemos. É essencial orarmos. Mas talvez a nossa oração está sendo só oração, sem ação. Talvez não estejamos agindo. Então, eu estou orando, tal, não está acontecendo nada. Aí vem a dúvida, meu Deus, eu oro tanto, não está acontecendo. E agora eu quero que você saiba, algumas vezes temos a terra boa, temos todas as condições para estar regando e deixando ali a umidade necessária para que a semente possa crescer. No entanto, não plantamos.
Então anote isso. Isso eu ouvi uma vez, não literalmente, da mesma forma como eu vou falar para vocês agora, mas uma frase que diz o seguinte: algumas vezes a improdutividade não é falta de oração, mas sim a falta da semente. Às vezes eu não estou tendo produtividade na minha vida, não estou tendo resultados na minha vida, não é por falta de eu orar, mas é por falta de eu semear. É isso, às vezes é o que está acontecendo. A oração é uma ação que precisa desencadear outras ações. A oração faz parte, mas ela tem que ter uma ação. Eu preciso semear. E aí sim eu vou chegar ao meu resultado. Amém? Só que nisso tudo que a gente está vendo aqui, nós podemos destacar o versículo 27. O versículo 27, o que diz o versículo 27 aí? E é aí que eu coloco a minha confiança em Deus. A minha confiança deve estar em Deus. Porque olha o que diz o versículo 27. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Sou um produtor ali. Estou na minha fazenda, no meu sítio lá. E aí eu plantei. Reguei. Posso dormir. Vou lá todo dia, dou uma olhada. Só que de repente eu vejo que está crescendo. Eu não sei como está crescendo. Eu não fiz nada com as minhas mãos para poder germinar. Eu só fiz a minha parte, que foi plantar e regar. Mas o ponto de crescimento não fui eu que fiz. Por quê? Porque foi Deus. Independentemente dos esforços humanos, é Deus quem vai dar o crescimento. Para esse ano de 2025, independente dos esforços humanos, é Deus que vai dar o crescimento para nós. Talvez tenhamos pensado que em 2024 não tenhamos tido tanto crescimento. Mas é porque talvez eu tenha confiado em eu fazer crescer, quando na verdade quem precisa fazer crescer é o Senhor. Ele é quem toma conta. Os meus esforços não são o que eu preciso como total para que isso aconteça. Eu preciso ter o meu esforço naquilo que me faz parte. Mas o resultado só vai vir quando Deus, enfim, coloca as suas mãos. E aí ele vai agir. Então é Deus quem vai dar o crescimento. Não controlamos o processo, apenas temos participação nesse processo. E é como diz em 1 Coríntios 3, 6 e 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu plantei. E é Paulo dizendo aqui, tá? Eu plantei. Apolo regou. Mas é Deus quem dá o crescimento. Confirmação do que está na palavra de Marcos. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Então esse texto ele deixa claro que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que efetua o crescimento. E aí eu penso e eu chego à seguinte conclusão: o fato de Deus permitir que eu possa semear, que eu possa fazer parte do processo, é um privilégio. Porque Deus não precisaria de nós. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de mim para poder fazer com que coisas cheguem ao seu resultado. Não precisa. Nem plantar ele precisaria, talvez. Mas o Senhor nos dá um privilégio de podermos semear no reino, de podermos fazer parte de todo esse processo para que se tenha o resultado. Ele me permite fazer alguma coisa junto com ele, participar do processo junto com ele. Isso é permissão de Deus, isso é privilégio. Eu consigo fazer alguma coisa, vou lá, planto, faço a minha parte, estou regando, porque o Senhor ele faz o restante e dá o crescimento. Então, eu estou buscando primeiro o reino e as demais coisas o Senhor que está acrescentando, está fazendo ali. Então, é um privilégio que demonstra que o Senhor lhe permite que nós sejamos úteis. Deus está permitindo que nós sejamos úteis no processo de fazer com que o reino possa crescer, possa aumentar. E o que Marcos diz aqui, que o homem dorme e acorda, independentemente disso, a semente germina e cresce. O único papel do homem, então, aí é plantar a semente, regar. Né? E aí isso vai ficar propício para que Deus possa trabalhar, então. Então, muitas vezes na nossa vida é isso que acontece. Eu vou trabalhar,
Eu vou plantar, eu vou regar, e eu estou fazendo a minha parte. Agora o Senhor é o que vai trabalhar. E é o que vai fazer. Eu estou deixando propício para que o Senhor possa fazer na minha vida, na minha família, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, em tudo quanto eu estiver. É o Senhor que vai estar fazendo o processo de crescimento. Depois que eu fazer a minha parte. Depois que eu agir. Depois que eu abrir mão de coisas em minha vida. Depois que eu deixar de lado coisas que talvez estejam impedindo com que eu vou lá, pegue o arado, vou lá, vou fazer a plantação, vou lá, vou colocar ali, vou pegar o meu tempo ali, vou levar a água até onde está ali, vou regar, e aí aquilo que é um sonho, aquilo que é um projeto, que é algo de Deus, que é o reino de Deus, vai frutificar, porque aí o Senhor fala assim, ó, ele está fazendo a parte dele, agora eu vou colocar as minhas mãos e vou fazer a minha parte. Precisamos agir e semearmos as sementes para o reino, para que o reino tenha um crescimento. Grave isso e marque isso. Então, precisamos agir e semearmos as sementes para o reino, para que o reino tenha um crescimento. Deus, ele não nos envia para fazer crescer, mas para plantar. E assim ele poder cumprir sua vontade. E fazer com que o processo, enfim, ele aconteça. Amém? Então, Isso, inclusive, se a gente for pegar alguns exemplos, e eu estava refletindo sobre isso, quando preparava essa mensagem, e peguei essa cena de uma planta germinando, e aí eu puxei isso um pouquinho para nós, seres humanos. Né? Então, a gente vê ali que, da mesma forma que tem essa tradução de semente para plantas, também tem ela no sentido animal, no sentido do corpo humano, certo? No sentido de a palavra esperma ali. E aí eu fiquei pensando e meditando nisso. Olha a complexidade do corpo humano. Um homem faz um robô, ele vira a cabeça, notícias no jornal. O homem conseguiu fazer um robô andar. Ou então, agora já estão avançando ainda mais, né? Agora o negócio está ficando mais sério, a inteligência do homem. Mas olha, não conseguiu até hoje fazer algo semelhante que possa ter um pouquinho do tanto de vasos sanguíneos, do tanto de partes do corpo humano e toda a sua complexidade. E aí, o homem e a mulher vão lá, tem o seu momento de relação, e aí ali tem as células que se juntam e vão se formando. O homem não tem participação nisso, a mulher também não, só fizeram o que tinham que fazer. Mas todo o processo é feito por Deus. Está se formando, e aí vai formando ali o corpo, tal, o braço, tudo separado, tudo com o dedo separado certinho. Perfeito! Olha a complexidade. Não tem como. Não tem como dizer que Deus não trabalha depois que a semente ela é plantada. Amém? E agora chegou um ponto que nós precisamos entender nessa mensagem, que é o ponto-chave. E é o título dessa mensagem que eu não falei. É necessário morrer. Deus, William, você falou que é necessário morrer? Como assim necessário morrer? Eu preciso morrer? É necessário morrer. Olha isso. Apenas com o versículo 28, nós podemos ter essa ideia. E a ideia que a gente pode ter é que a semente não termina como semente. Olha isso. A terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga. Por último, o grão cheio na espiga. Você entendeu certo, tá? A semente não termina como semente. A semente precisa morrer. Precisa morrer. A semente precisa morrer para, de certa forma, ela germinar. Então, você viu ali no vídeo uma semente, um feijão. Ele se quebrou todo para poder nascer a planta. Esse processo na biologia, não sou biólogo, fui pesquisar na internet, é claro, né? Esse processo é chamado de
perda da dormência, ou quebra da dormência da semente. Então, durante esse processo, a semente passa por uma transformação interna que a prepara para o crescimento. E é importante entender que esse morrer, então eu destaco isso daí, não é uma morte completa, mas a mudança que permite que a nova vida se inicie. Meu Deus, eu preciso morrer para poder proporcionar a mudança que permite que a nova vida se inicie. A morte é isso. A morte, quando eu digo, não é a morte do corpo físico, mas é a morte para coisas externas. Veja isso no sentido espiritual. Precisamos dessa transformação interna, dessa transformação em nossa vida. Quando fala que a semente passou pela quebra da dormência, o que acontece aqui? Está se referindo à semente que estava em um estado de preservação para, enfim, o crescimento. Você pega a semente, você compra a semente, ela vem no saquinho, alguma coisa ali, a semente vem ali dentro, ela está viva, mas ela está paralisada. A semente não está tendo algum movimento, ela está paralisada. Se você colocar ela na terra, vai ter uma ação, e aí ela vai ficar viva? Não. Aí ela vai morrer. Você fala, meu Deus, mas peraí. Ela poderia estar morta porque ela está paralisada, mas na verdade ela morre quando ela se movimenta. Jesus amado, olha isso aí. Que diferença é essa que a gente já parou para pensar nisso? O movimento é, na verdade, a morte dela. A transformação dela é a morte dela. Mas quando ela estava paralisada, ela estava viva. Talvez seja por isso que eu preciso morrer para depois nascer. Talvez seja isso que faça com que eu morra para realmente eu nascer de verdade. Olha que tremendo isso. Se a gente parar para pensar nas coisas que estão à nossa volta, coisas simples que a gente pode pegar, tipo esse exemplo da semente, é coisa que está palpável, é coisa que a gente vê e que a gente às vezes não para pensar na maravilha que é a gente observar aquilo e colocar para a nossa vida. Olha, eu preciso que a quebra da dormência possa acontecer, a perda da dormência. Eu estou num estado de dormência até que eu entro em contato com aquilo que realmente preciso, que é a terra, depois ela ser jogado água sobre ela. Então olha isso aqui, a semente se encontra em estado de dormência. Todas as suas funções estão paralisadas. E talvez estejamos desse modo, permanecendo desse modo, com a semente que Deus nos deu em estado de dormência, em estado de paralisia, no entanto ainda viva, mas paralisada. É necessário um estímulo, é necessário que haja uma ativação nesse processo, que pode desencadear essa quebra da dormência. Então, somente a semente, ela absorve a água, que faz com que ocorra a morte celular, e assim ela possa germinar. Então, quando eu tenho contato com a água da vida, meu Deus do céu, ela vai me fazer quebrar, perder a dormência, morrer, uma morte celular, e é aí que eu estou germinando. Eu morri e agora estou germinando. É isso sim na nossa vida. Nós precisamos morrer para aquilo que não é correto. Nós temos que morrer para a paralisia que nos impede de vencer. Talvez 2024 tenha passado paralisia total em nossas vidas. Talvez passamos um 2024 paralisados, vivos, mas paralisados. Vivos, mas sem movimentar. E a partir do momento que eu entrei em contato com a água da vida e eu entendi que eu preciso ter o contato com a terra e que todo o processo precisa acontecer e que eu preciso plantar, que eu preciso semear no reino, a minha vida no reino, é aí que a casca dura da semente se rompe, algo que eu não conseguia quebrar com a mão ou com um martelo, mas com a água da vida em contato com a terra, ela se quebra. Como eu não consigo quebrar uma semente com um martelo muitas vezes, mas quando eu coloco na terra ela se quebra com contato com a água. Como que isso acontece? É isso que é um mistério.
da vida que Deus proporciona e que hoje Ele coloca no nosso sentido espiritual para que possamos viver. Não podemos estar estagnados, não podemos estar paralisados. Eu só vou ficar aqui quieto no meu canto. E tá bom demais. Estou paralisado. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me movimentar. Eu preciso entrar em contato com tudo aquilo que realmente é o que vai me fazer germinar. Olha isso aí. Nesse momento, as raízes, e vocês viram no vídeo, as raízes elas vão se aprofundando. Antes de sair, ele se enraizou. Antes da semente surgir e crescer, ela se enraizou. Enquanto ela crescia, ela se enraizava ainda mais. Ela se enraizava ainda mais. E aí ela ia pegando ali todos os nutrientes da terra. Ela ia pegando todos os nutrientes que estavam lá embaixo. E aí ela ia pegando aquela umidade toda ali. E aí ela ia crescendo. Ela ia crescendo. E ela só ficou firme porque a sua raiz estava bem firme e bem profunda. Quanto mais profunda as raízes, maior ela ficava. Quanto mais profundo nos colocamos na presença do Senhor, maior nós estamos. Não maior do que Ele, porque nós nos diminuímos, mas maior no sentido da nossa bênção, da nossa vitória, daquilo que Ele tem para nós, para aquilo que nós podemos oferecer, para sementes que podemos distribuir das nossas vidas para outras pessoas. Precisamos entender isso. Em João 12, 24, diz o seguinte: em verdade lhes digo que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Ficará sozinho, só o grão do trigo ali, porque ele não caiu na terra. Mas quando ele cai na terra e ele morre, olha aí, mas se morrer, dará muito fruto. Quando morremos, é quando não estamos mais sós. A morte para o crente, a morte, eu falo no sentido espiritual, é quando nós deixamos de estar só. E é quando nós começamos a avançar. É quando nós começamos a dar fruto. E é quando pessoas começam a se aproveitar desse fruto e também vão poder dar frutos. O reino é assim que funciona, é assim que Jesus quis passar ali. O reino é como um homem que coloca ali a semente sobre a terra. E essa terra ela vai fazer com que essa semente frutifique. A partir do momento que eu também tenho todo o procedimento de regar aquela semente. E aprofundar, eu estou me aprofundando no conhecimento de Cristo. Estou me aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Estou me aprofundando na minha intimidade com o Senhor, que é o que mais vale. Quanto mais eu fico íntimo dele, mais eu cresço. Quanto mais eu estou me enraizando na presença do Senhor, mais eu estou crescendo na presença do Senhor. Quanto mais eu estou indo para baixo, mais ele me coloca para cima. Semana passada nós falamos sobre diminuir, se eu não me engano, foi diminuir para que ele cresça. E olha, hoje falando de novo com outro sentido. Mas quanto mais eu me aprofundo, mais o Senhor faz com que eu cresça. Porque eu estou me aprofundando. Eu me coloco em uma posição de me aprofundar e de me enraizar na presença dele. Amém? Nós podemos concluir dessa forma. Entendemos que, e eu peço que o louvor já possa vir, entendemos que precisamos semear para o reino de Deus, alcançar maiores territórios. Eu só alcanço maiores territórios quando eu estou semeando. É necessária uma ação. E entendemos que depende de nós totalmente. A ação só depende de nós. Mas também entendemos que o desenvolvimento e crescimento depende de Deus. Eu reconheci o que cabe a mim, o que cabe a Deus. Só que nós precisamos cumprir nosso papel com a nossa missão. A parte mais difícil de entendermos aqui em tudo é que o processo de morrer vai acontecer. Não tem escapatória. O processo de morrer vai acontecer. Não estou frutificando. Já morreu? Então não vai frutificar. Não estou tendo crescimento. Já morreu? Então não vai frutificar. Não vai crescer.
porque é necessário que a semente morra e se quebre para que ela possa, enfim, ter seu crescimento. É necessário que a água possa penetrar. Um martelo não quebra determinada semente, é isso que eu fico imaginando. Mas a água, ela penetra e ela quebra aquela semente, ela trinca a semente e aí começa a crescer. E a gente pode colocar algo prático para a nossa vida aí, por exemplo, no evangelismo. Nosso papel é semear a palavra de Deus. Nós semeamos a palavra de Deus. Mesmo que não vejamos resultados. Mas o resultado está acontecendo porque Deus está fazendo crescer. Eu lancei a palavra sobre pessoas. Eu não estou vendo o resultado, mas Deus está fazendo crescer lá no coração dela. Às vezes é aquela palavra que você chegou no trabalho, aquela pessoa estava ali e você falou algo de normal ali, talvez nem pensou para falar, algo de Deus, algo que você viu na sua devocional pela manhã, e ao falar para a pessoa, aquilo muda o coração dela, porque Deus está agindo no coração das pessoas. Eu só preciso lançar sementes, palavras, para que o reino cresça. O crescimento espiritual, por exemplo, como a semente cresce gradualmente, nosso crescimento espiritual também ocorre em estágios. Eu não vou crescer de um dia para o outro. Eu não vou chegar a concluir o que eu preciso de um dia para o outro. Eu preciso de estágios na minha vida que façam que eu chegue lá. Mas nós precisamos permanecer no final de tudo isso, fiel. Fiel para que o Senhor possa fazer com que nós cresçamos. Amém?